Hoje vamos falar sobre Matrix Resurrections e também sobre os outros filmes da franquia. Pois é isso que Matrix Resurrections faz. Ele revisita os outros filmes. Mas antes, vamos lembrar lá do ano de 1999, o ano do lançamento do filme Matrix. Você lembra como era a tecnologia da época? Você lembra quanto tempo você ficava conectado? Bom, muita coisa mudou, não é? Até mesmo a nossa linguagem. Vamos falar um pouco mais sobre isso. Eu sou Cassiano Santana. Eu sou a Caroline Tavares e se você gosta desse tipo de conteúdo, já curte aqui o vídeo, compartilha com os amigos e bem-vindo ao canal do Cinema. O ano de 1999 foi um ano muito promissor no cinema. Filmes muito renomados foram lançados, como A Vida é Bela, A Múmia, American Pie, Clube da Luta, enfim, vários. Se vocês lembram de mais algum que vocês gostaram também, deixem aí nos comentários pra gente saber. E também teve, obviamente, Matrix, que foi lançado nesse mesmo ano. Matrix foi vencedor de 4 Oscars, sendo eles edição, edição de som, mixagem de som e efeitos visuais. Principalmente efeitos visuais. Digo principalmente porque Matrix revolucionou o cinema. Foi ele, por exemplo, que popularizou o efeito bullet time. E Matrix traz muitas questões que vamos falar aqui, como as questões filosóficas, como o mito da caverna de Platão e Alice no País das Maravilhas. No Matrix, a humanidade vive uma realidade virtual, onde corpo e mente servem apenas de combustível para as máquinas. Tem as pessoas que vivem fora dessa simulação, no mundo real, e que acabam travando uma guerra contra a dominação dessas máquinas. E vocês, lembram da tecnologia daquela época? Pois é, em 1999, como que fazíamos para assistir aos filmes que mencionamos anteriormente, Cacá? Exatamente, Cassiano. Naquela época, então, a gente tinha o cinema, a gente tinha VHS, também tinha DVD e canais por assinatura, mas isso era um pouco difícil, era mais caro. Então era uma realidade para poucos aqui no Brasil. Pensando nas locadoras, que hoje em dia são uma raridade, lembra que tínhamos que entregar o filme no horário previsto, tínhamos que rebobinar a fita, passávamos minutos escolhendo qual filme levar, pedíamos opiniões. Bom, hoje em dia as locadoras são raridades, ainda mais depois da ascensão dos streams, né? Como a Netflix, por exemplo. E no âmbito das pesquisas, por exemplo, as enciclopédias elas eram muito melhores do que Google, Wikipédia para trabalhos escolares, por exemplo. E as músicas, para ouvir música, tu lembra como é que era, Cassi? Bom, talvez você tenha lembrado do Discman. Bom, não era muito confortável, mas era o que tínhamos e era muito útil na época. E para tirarmos uma simples fotografia, Cacá, que hoje é tão tranquilo, como era lá em 99? Bom, naquela época as câmeras eram analógicas, então a gente mesmo que trocava os filmes quando acabava para conseguir bater mais fotos. E lembra, Cássia, eu pelo menos com as minhas amigas, a gente ia embaixo nas excursões da escola, ficava embaixo das cobertas para conseguir trocar os rolos das câmeras. Não podia entrar um feixezinho de luz, porque senão o rolo todo queimava e tu não conseguia revelar mais nada. E para gravar essas fotos? Bom, para gravar essas fotos não tinha pendrive, não tinha cartão de memória, esqueçam tudo isso. Naquela época a gente tinha o famoso disquete. E para nos localizarmos naquela época? Bom, não tínhamos GPS, não tínhamos Google Maps, o que tínhamos era mapa físico e não era tão simples. E para pesquisarmos um contato, para pesquisarmos um número telefônico, também não era tão simples. Nós tínhamos o recurso da lista telefônica, que todo ano chegava na porta da sua casa. E nessa época a internet era discada, ou seja, toda vez que a gente conectava na internet, o telefone fixo de casa ficava ocupado e a gente tinha que pagar por pulso. Então a maioria da galera resolvia se conectar sempre no final de semana e depois da meia-noite que tu não pagava, era de grátis. Pois é, até porque era o recurso que tínhamos na época, né, de nos conectarmos. Porque com os celulares da época você não iria conseguir se conectar. Talvez o atrativo melhor que tinha eram alguns joguinhos bastante limitados. E o YouTube, que foi existir só em 2005.
Em 1999 tínhamos que assistir a videoclipes que passavam na TV. Bom, tanta coisa mudou. Você lembra de mais alguma mudança referente ao que estamos falando, ou seja, referente à tecnologia? Deixa aqui nos comentários. Eu lembro também dos espaços kids, que não são mais tão comuns. Hoje em dia, muitos estabelecimentos usam um tablet, ou seja, a criança chega e é oferecida a elas um tablet. Não tem mais todo aquele espaço para brincar. E por que a gente está fazendo esse movimento todo, lembrando das coisas que aconteciam, da tecnologia que acontecia lá na década de 90, no final da década de 90? Porque é o que o último filme do Matrix faz. Ele repete, fica lembrando cenas, coisas que aconteceram nos outros filmes, para tentar, de certa forma, contornar, corrigir esses erros. E isso acaba nos dando perspectivas diferentes das mesmas situações, como, por exemplo, no último filme agora, o romance do Neo e da Trinity. E conforme o filme avança, temos cada vez mais essa sensação de repetição. Aliás, o filme vai fazendo isso, ele vai se autorreferenciando. As questões filosóficas ainda estão presentes. Porém, ele avança no sentido da tecnologia. Agora, Matrix Resurrections, ele usa a tecnologia ao seu favor. Ele não precisa mais reinventar como foi lá no ano de 1999. E a nossa sociedade agora, com a tecnologia tão diferente, tão distinta lá em comparação àquela época, temos um pouquinho mais de noção, temos a possibilidade de fazer uma comparação um pouquinho mais próxima entre a nossa realidade e o que foi apresentado lá no primeiro Matrix. E as dificuldades da vida que acontecem na nossa vida. No processo analítico, a gente consegue se dar conta o quanto é difícil mudar essas dificuldades. A gente acaba vivenciando no consultório pacientes que chegam sempre falando: eu trago sempre os mesmos assuntos, eu trago sempre as mesmas questões, que chato isso, eu reclamo sempre das mesmas coisas. Mas Freud nos explica que essa repetição, esse repetir, ele é necessário para que aconteça a interrupção dessa repetição. Claro que isso é uma das possibilidades, né, que a gente traz aqui. E os aplicativos de relacionamento, tu lembra como é que era, Cássia? Eu lembro de alguns barulhinhos. Pois é, a gente tinha o ICQ, o MSN, e com o avanço da tecnologia, a linguagem, obviamente, acaba avançando também. E isso não parou e não ficou fora dos consultórios. No atendimento com crianças, o uso de jogos, vídeos, leituras de texto é muito frequente. Os atendimentos online e, claro, as videochamadas em si, em qualquer contexto também. A realidade virtual está cada vez mais presente. Mas, para além disso, você já reparou quanto tempo você fica conectado? E aquilo que você posta nas redes sociais? É a sua realidade? Ou apenas um fragmento daquilo que você quer que as pessoas vejam? Daquilo que você quer que as pessoas saibam sobre você? Para muitos, as redes sociais fazem parte de uma realidade feliz e fantasiosa. Uma pesquisa do Instituto Nacional de Saúde Mental da França revelou com dados concretos e de forma conclusiva que, devido ao uso da tecnologia, pela primeira vez foi registrado que o QI dos filhos são inferiores ao dos pais. E talvez o mais preocupante é que não é apenas o tempo que as crianças e os adolescentes ficam em tela, mas sim aquilo que eles estão deixando de fazer para ocupar esse tempo. Pois é, e como é que fica a confraternização da família? Cada vez mais individual, cada um no seu canto com a sua tela, que é bem complicado. E muitas vezes os bebês acabam sendo acalmados por telas e não pelos pais. E o que estaria se perdendo com tudo isso? Acontece que hoje em dia há uma superestimulação pelos meios digitais. Então a criança ela é superestimulada e quando não tem essa superestimulação, ela não consegue se concentrar e acaba não voltando sua atenção para os estudos, para a leitura, para o meio artístico, por exemplo. Isso não é tão difícil de ser notado. Basta observar as crianças.
O que acontece é que agora tem evidências que indicam isso. E talvez você não saiba, mas o sedentarismo não afeta só as questões motoras. Ele afeta, em excesso, também a maturação cerebral. E nós adultos também somos afetados. E o filme Matrix parece que joga isso na nossa cara o tempo todo. A população não consegue mais ficar desconectada da tecnologia. E os algoritmos parecem ajudar e fazer com que isso tudo fique uma bola de neve. E além do algoritmo, acontece que hoje nos conectamos de uma forma diferente. Antigamente, nós tínhamos mais segurança, nossos dados eram mais protegidos. Hoje não, as empresas têm muito interesse em saber daquilo que nós consumimos. E os dados e o algoritmo são ferramentas importantes. Claro, estamos aqui resumindo, passando uma noção, caso você não saiba. Mas, Cacá, do que se trata o algoritmo? Então, é como se o algoritmo se revelasse na palma da nossa mão. Cada vez que a gente entra no Facebook, em redes sociais, TikTok, Instagram, eles pegam os nossos dados para daí sim, quando a gente está conectado em todas essas redes, começam a aparecer anúncios, assuntos sempre relacionados a coisas do nosso interesse. A questão que fica é que nós não precisamos mais pensar. Tudo está sendo oferecido na palma das nossas mãos. Ou seja, uma música, um vídeo que você assistiu, isso vai alimentar o algoritmo, vai fazer com que ele indique coisas para você, coisas que ele entende que você vai gostar. E você permanece conectado, conectado e conectado. Bom, pensando assim, será que agora fica mais fácil compreendermos e nos questionarmos? Será que estamos servindo de fonte de energia para as máquinas? Há muito interesse nos seus dados pessoais. Essas informações acabam causando conflito entre as nações, uma disputa cibernética. Mas qual é o interesse de tudo isso? Primeiro, o investimento em novas tecnologias para assim conseguir traçar melhor o perfil desse consumidor e assim, depois disso, conseguir oferecer aquilo que aquele consumidor realmente quer. Durante o filme, Neo se questiona sobre a realidade. A gente também tem o papel do analista que está ali para fazer com que ele fique preso, para ajudá-lo a pensar. Neo também fala para Trinity que paga o analista para responder os questionamentos dele. Mas o mais interessante dessa cena deles dois no filme é que a Trinity questiona assim para o Neo: será que nós estamos programados a pensar ou será que a gente consegue pensar por conta própria? O filme, ele traz essas questões. Ele repete algumas falas, como a escolha é uma ilusão, ou então, diz aí, é livre-arbítrio ou destino, hein? Falamos aqui bastante sobre as questões da realidade e também com relação ao cinema, com relação à ficção. E Lana Wachowski parece brincar com isso. Tem uma cena em que Neo conversa com Smith e nesse diálogo eles falam que a Warner Bros. Está pressionando para que eles façam Matrix 4. Porém, eles irão fazer de qualquer forma, com ou sem a presença deles. Na realidade, isso aconteceu. A Warner pressionou Lana Wachowski para que faça Matrix 4, para que ela fizesse Matrix 4. E o filme iria ser feito, mesmo ela achando que a franquia tinha se fechado. Mas isso é muito lucrativo. Tanto é que o agente Smith diz: seguimos contando a mesma história. Isso o filme já revela lá no início. Eles estão repetindo a história. Porém, é uma repetição um tanto quanto diferente. Mas a grande questão do Matrix, que se repete nesse filme, agora, no último, é que se você soubesse que você estaria vivendo ali, que você está vivendo naquela realidade virtual, você tomaria a pílula azul ou tomaria a pílula vermelha? Você escolheria sair da simulação ou ir para o mundo real? Neo não faz escolhas no primeiro momento, ele foge, corre. Mas o interessante é que tem uma cena em que a personagem Bugs questiona o Neo de que, por exemplo, assim, fala mais ou menos assim, será que a Trinity não está bem como ela está? Como se fosse, será que ela precisa acordar ou não? E Morfeu revela a Neo que ele está viciado na Matrix. Bom, pensando nos tempos atuais,
na nossa realidade, já tem muitos estudos que falam sobre o vício da tecnologia. E o filme vem falando sobre isso. O filme mostra de maneira um tanto quanto clara. Temos algumas falas, como antes tínhamos graça, tínhamos estilo, não era só bi, 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 bi. A questão é que no filme a tecnologia, ou seja, as máquinas, não são também as grandes vilãs. Pois é, tem um diferencial nesse filme, que ele fica nos relembrando, nos falando como a gente está sempre conectado, o uso que a gente faz em relação à tecnologia, que chega até a ser nocivo, fazendo com que a gente se prive até dos próprios pensamentos. Mas, particularmente, nesse último Matrix, as máquinas elas não são totalmente contrárias aos humanos. Existe a vida dos humanos, um mundo real, que são construídos pelas máquinas e ali eles vivem de uma forma de um bom convívio. Com isso, então, fica o questionamento. Será que a gente pode fazer o uso da tecnologia de uma maneira mais saudável? Será que a gente pode tentar parar de viver só na Matrix? É uma importante questão, mas não muito simples. Matrix acaba, de certa forma, deixando muito claro que as pessoas preferem serem controladas, preferem continuar sendo manipuladas, talvez, preferem não pensar. O filme traz também a relação com a liberdade, o quanto é libertador quando temos algumas escolhas. E podemos pensar na análise, no set analítico, que não é muito fácil, aliás, nada fácil, nos livrarmos das nossas questões, dos nossos fantasmas, dos nossos sintomas. Mas isso é libertador. Afinal, né, Cassiano, nós somos seres imperfeitos, cheios de defeitos, limitações, e é muito difícil a gente enfrentar e aceitar tudo isso. No início do vídeo, a gente comentou aqui sobre a questão do filme ter algumas relações com a filosofia. E isso a gente pode, tu citaste, né, Cassiano, do mito da caverna. Eu acho muito interessante o mito da caverna em relação a esse filme, porque no mito da caverna é mais ou menos assim, eles estão todos, são homens acorrentados de frente para uma parede, olhando só para a parede, eles não podem olhar e ficar se olhando entre si e nem para os lados, eles só podem olhar para a parede. Eles estão todos acorrentados e atrás tem uma fogueira que fica iluminando aquela parede. Então o mundo que eles conhecem é apenas aquela parede, é apenas aquela caverna. É como se fosse no Matrix. No Matrix as pessoas só conhecem aquele mundo, a Matrix. E assim como no mito, melhor dizendo, assim como mostrado no mito da caverna, há uma grande dificuldade em olharmos para a nossa realidade. Então, no processo da análise, isso é possível. A grande questão é que se você procurar essa ajuda buscando a felicidade, bom, vai se frustrar. A análise não oferece a felicidade. Agora, você pode se reconhecer, você pode olhar para os seus sintomas, você pode olhar para os seus fantasmas e encará-los de uma outra forma. Ou seja, olhar para a realidade, olhar para a sua realidade e viver de uma forma mais leve, sem tantas amarras. Mas, claro, falo aqui sobre uma possibilidade. E agora que a gente chegou até aqui fazendo todas essas reflexões, pensando, conversando tudo sobre isso, sobre o filme, sobre essas questões filosóficas, é interessante a gente pensar no sentido assim, Cássia, será que a gente está ciente de tudo que a tecnologia está fazendo com a gente, até o quanto a gente usa da tecnologia, fazer esse pensamento, fazer essa reflexão, ou será que a gente, por exemplo, somos ainda apenas espectadores se deixando levar? Fica o questionamento. Mas e você? Gostou de Matrix Resurrections? O que nós apresentamos aqui é uma leitura que talvez você não tenha pensado. E aí, você tomaria a pílula azul ou a vermelha? Então tá, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, comenta aí embaixo, compartilha o vídeo com os amigos e a gente se vê no próximo vídeo.